Vamos dar início então aos estudos dessa semana, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas? E o tópico é o 6, não creiam em todos os espíritos. Bom, nós estamos sendo convidados pela espiritualidade a estudar bastante esse capítulo, e não é por acaso, né? Na medida em que no nosso tempo, na nossa época, que nós que somos espíritas e várias religiões, várias crenças, têm essa mesma percepção de que nós vivemos tempos de transição. Nós vivemos o desfecho de uma era importante da história da humanidade. Uma era em que a própria ciência reconhece que é limítrofe também. Por quê? Porque nós estamos diante de um poder nunca tido pela humanidade de transformação radical do planeta, extinção da raça humana e de várias outras raças, e um impacto muito grande planetário. Isso pode acontecer, vem acontecendo de certa forma, tanto pela poluição, pela forma não sustentável como a gente tem gerenciado os nossos recursos naturais, pelo desprezo que nós temos pelos outros reinos da natureza, infelizmente, e também pela ameaça bélica que nós temos desde os anos 50. Não é de hoje, é preciso que a gente tenha isso claro. No final da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia nuclear se espalhou e nos anos 60 em diante, 50, 60, a gente já começou a viver o auge da Guerra Fria. Em diversos momentos, nós tivemos ali chances de ter uma terceira guerra mundial, e agora esses impactos regionais, essas guerras regionais também apontam uma ameaça. Então esse é o grande instante da humanidade. Será que nós teremos a maturidade moral, ética, de nos suportarmos, de nos tolerarmos? Será que nós vamos conseguir lidar com as diferenças? E, obviamente, se de um lado tem a preocupação séria a esse respeito, os estudos que apontam soluções, a organização de diversas atividades, de grandes fraternidades universais, trabalhando para evitar esse choque, esse fim, esse desfecho negativo. De outro lado, há as pessoas que se aproveitam disso. Então, o nosso momento, ele é de grande reflexão, né, sobre as nossas vidas e sobre o que vai acontecer com o planeta. Mas há aqueles que torcem contra, né, como é próprio do ser humano também. Há aqueles que torçam contra, aqueles que fazem de tudo para tirar vantagem desses momentos de tragédia, ameaça ou calamidades. Nós assistimos isso no Rio Grande do Sul, recentemente, né? Pessoas que procuram obter algum prestígio, vantagem econômica, vantagem política e assim por diante, desvio de recursos e etc. Então sempre há aquele que, infelizmente, joga contra, né? Há aquele que é o rebelde, o agente rebelde da humanidade, o agente moralmente mais ignorante, o que não significa nem de longe que ele seja um ignorante intelectual. Muitas vezes são pessoas extremamente evoluídas do ponto de vista da inteligência intelectual, da esperteza, né, do oportunismo, da capacidade de colocar em prática feitos econômicos, feitos sociais que trazem vantagens imediatas. Muito bem, então, sobre essas pessoas e sobre essas circunstâncias, nós temos que aprender a nos prevenir, aprender a reconhecer e aprender a lidar com elas, né? Esses espíritos, né, que nos acompanham, que são, portanto, também criação divina
né, sob esse aspecto, são nossos irmãos. Eles estão em todo lugar, em quantidade muito menor do que aqueles que pretendem o bem, porque senão a humanidade não estaria relativamente estável, não estaria progredindo, não estaria criando feitos notáveis de cura, de tratamento, de educação, de tecnologia, de aprimoramento, de indústria, né, de sustentação de alimentos e assim por diante. Então, a grande maioria da humanidade, graças a Deus, trabalha em prol da humanidade. Acredita em alguma tolerância e acredita em algum grau de compartilhamento público e social. Mas quem não acredita faz muito barulho, né? Então, aquele espírito que trabalha contra, sozinho ele já consegue atrapalhar muita gente. Não precisa de grandes movimentos, né? A gente sente isso nas ruas, a gente sente isso nos locais públicos. Quando você tem um grupo harmônico funcionando e de repente alguém destoa daquilo, né? Alguém provoca um grito, alguém provoca uma reação. Ou se você tem, por exemplo, um reservatório de água e alguém despeja nesse reservatório 1 litro de um tóxico qualquer, algum produto contaminante, né? E isso vai infectar milhares e milhares de pessoas. Então, 1 grau de toxicidade, ele afeta todo um organismo. Quando a gente estuda as doenças humanas, principalmente aquelas que se originam de vírus e bactérias, é só pensar qual é a quantidade de vírus que há ali, ou bactéria, em relação ao organismo como um todo. E, no entanto, a gente cai gripado, infeccionado, né, inflamado, com diversas doenças. Bastou ver na discussão da Covid que sequer era um vírus. Tinha uma discussão muito grande se de fato é um vírus, no sentido de ter uma autonomia de organismo, de uma matéria que tem vida orgânica, ou se ele era uma entidade, um ser intermediário entre uma matéria inorgânica e uma matéria orgânica. Mas o que se chegou à conclusão é que ele sozinho, por algum grau de inteligência, ele conseguia penetrar nas células como um intrusor, né, como um intruso, e aí dentro da célula ele fazia a sua multiplicação. Dentro da célula ele se aproveitava de um organismo celular, que esse sim é um organismo vivo, ninguém tem dúvida que uma célula tem vida. Então você pega um agente externo que não tem vida, vamos dizer assim, ele é embrionário, ele penetra uma célula que tem vida e ele domina essa célula. E ele começa a fazer a reprodução e a partir dali ele se espalha e ele contamina todo o nosso organismo vivo, todo o nosso corpo físico, né? O mesmo também acontece com as células cancerígenas. As primeiras células, embora seja um ser vivo, ela se volta contra um organismo maior, né? Ela passa a atuar de forma contrária ao que seria a natureza dela. E ela se vira num processo de autofagia. Ela começa a comer a si mesma, ela começa a se autodestruir, destruir o organismo no entorno dela, né? Isso nada mais é também do que uma revolta. Na espiritualidade, a gente sabe que as células cancerígenas, elas se originam principalmente, não é em todos os casos, de situações de revolta. Ou alguma situação que nós vivemos, nessa ou em outra encarnação, que a gente não consegue lidar e aquilo se aloja no nosso organismo de forma adormecida e em um determinado momento isso se manifesta. E quando se manifesta, vem de uma maneira contrária. A ciência tem muito ainda que estudar a respeito do câncer, a espiritualidade também. Não nos foi revelado todo o tratamento, que a gente
consegue perceber é que há a possibilidade do tratamento, mas nós não temos toda a revelação. Né? E muitos estudiosos, inclusive dentre eles Freud, tem um livro em que ele fala sobre isso, que o nosso lado psíquico, né, a nossa mente, a nossa psique, ela é capaz de alterar a doença somente pela fé. Quer dizer, e isso surpreende, obviamente, a ciência, porque a gente não consegue encontrar formas de esclarecimento. Né? Estudos recentes, tem um trabalho magnífico feito por aquele médico espírita de São Paulo, que esqueci o nome dele, Sérgio Felipe de Oliveira, o trabalho que ele faz na USP, em que ele demonstra que um paciente doente, mesmo tomando a medicação correta, na dosagem correta, ele pode não sofrer qualquer efeito medicamentoso. Por quê? Porque ele não quer se curar. E ele interfere na química medicamentosa no momento em que ele ingere a medicação e ele anula o efeito, porque ele não quer se curar. Outro exemplo é o contrário, que a gente já ouviu falar do placebo. Pacientes que, tomando, nos processos de testagem, tomando uma medicação que ela é nada mais do que amido, né, açúcar, digamos assim, conseguem se curar. Inúmeros casos de pacientes que conseguem se curar. Inclusive, parte dos estudos de medicina apontam a homeopatia como se ela tivesse um efeito placebo, desconsiderando a atuação trazida por Hahnemann dos efeitos sutis dos movimentos de preparo dos remédios de homeopatia. Né? Mas, para fins da ciência material, da ciência materialista, digamos assim, o efeito da homeopatia nos tratamentos e na cura se dá principalmente pela fé, né, do paciente, pela vontade do paciente de querer se curar, acreditando nesse processo. Nas casas religiosas em geral, onde também acontece a cura, o efeito da vontade e o efeito da ritualística, do ambiente, dos depoimentos de outras pessoas e a atuação em massa também interferem nessa cura. Né? Então vejam, nós individualmente, independentemente do ambiente externo, somos capazes de reagir positiva ou negativamente a nosso favor e em favor de outras pessoas. Em massa, quando nós estamos em grupo, esse efeito potencializa, como acontece num momento como esse, em que as pessoas se prestam a estudar, se prestam a fazer uma caridade de doação dos seus fluidos físicos para benefício dos espíritos que vêm nos procurar, em que nós nos colocamos em oração, em humildade, em atenção, pedindo o amparo espiritual, pedindo o auxílio. Então, todo esse movimento nosso transforma as vibrações celulares. E, voltando a falar um pouco sobre ciência, transformam a frequência das ondas das nossas subpartículas atômicas. Hoje a ciência sabe que tudo o que nós temos dentro das menores partículas, do menor instante, espaço dentro dos átomos, ora é uma partícula de matéria, ora é uma onda. E se a gente lê os livros de André Luiz e outros autores importantes, a gente aprende que essas frequências modificam os nossos pensamentos. Né? Então, se tudo é onda em frequência e uma partícula que se reconhece na hora que a gente observa, depois ela se transforma em onda, como se a gente estivesse vendo fachos de luz, né?
ou se a gente estivesse ouvindo sons. Então, nós somos capazes de nos sintonizar nessas frequências e alcançar processos de cura. Já falei aqui, mais uma vez, que a música instrumental, principalmente a música que leva à meditação, ao silêncio, à introspecção, como a música clássica, ela modifica os nossos pensamentos e ela modifica a nossa frequência cardíaca, assim como modifica a frequência vibratória das plantas, dos outros animais. Quem teve bebê em casa sabe da importância, por exemplo, de você colocar a música clássica calma para os bebês descansarem, dormirem, se manterem mais tranquilos e assim por diante. Tem uma coleção de vários e vários discos de músicas para bebê que nada mais são do que isso. Inclusive de músicos famosos, como Beatles, como Rolling Stones, tudo, mas numa frequência mais leve, mais suave, mais tranquila, para nos acalmar. Bom, por que eu estou falando isso e estou falando dos falsos profetas? Porque essa é, entre aspas, a arma que nós temos contra os falsos profetas. Né? Imaginem que nós estamos num ambiente tranquilo, sereno, querendo conversar, ou querendo estudar, querendo meditar, uma biblioteca pública, né? Ou um ambiente familiar, ou um ambiente como esse daqui, e de repente chega alguém, se levanta e começa a se agitar e fazer muito barulho. O que acontece com esse ambiente? Ele desintegra as frequências de harmonia. Né? É como se você estivesse olhando um lago e jogasse uma pedra no meio. Você vai provocar uma onda de interferência. Né? Então, os pensamentos intrusivos que fogem da harmonia, eles modificam em ondas aquele ambiente que eles estão interferindo. Então, um falso profeta, ou seja, aquele que se apresenta de uma maneira elegante, persuasiva, aparentemente inteligente, trazendo vários dados, informações, mas que no fundo não passam de motivos, de argumentos enganadores, de situações que estão sendo falsas, né, parciais, muitas vezes. Às vezes eles saem de uma lógica bonita, correta, formal, mas eles concluem de uma forma ruim, né, parcial, modificando pequenos elementos, suprimindo determinadas informações e, portanto, nos conduzem a um desfecho ruim. Bom, essas pessoas atuam dessa maneira, interferindo na nossa frequência. Nós também participamos diariamente do convívio daquelas pessoas que, nos vendo felizes ou vendo um ambiente feliz, joga logo uma bomba, uma notícia ruim, uma tragédia, né? Ou traz uma história de sofrimento, né? Ou cria qualquer situação que vai desestabilizar aquela energia boa e positiva. Ou a gente diz assim, poxa, não pode ver ninguém feliz, né? É como se a pessoa carregasse as próprias tormentas, as próprias nuvens escuras, né, consigo e fosse incapaz, numa perversidade, de ver as outras pessoas bem. Há uma técnica desenvolvida nos meios de comunicação de tratar essas coisas. Você já deve ter ouvido que o que vem de notícia, né, ou que dá audiência, vamos dizer assim, hoje, são as tragédias. Se vocês estivessem, né, buscando só notícias boas, é até difícil achar. Eu ia falar assim, os jornais só vendiam isso, mas hoje em dia quase ninguém assiste jornal. Mas há muito mais tragédia, e isso dá muito mais ibope, né, na linguagem popular, do que você falar de uma coisa positiva. Conseguimos diminuir a queima de árvores na Amazônia. Salvamos tantos animais de uma enchente. Né? Foram socorridas tantas mil pessoas refugiadas lá no interior de um país da África. Né? Ninguém se interessa por isso. As mídias sociais, elas usam
os meios de comunicação geral, eles utilizam duas frequências. Aqueles muito interessados em tragédias e aqueles muito interessados em fofocas. Olha que coisa curiosa, né? Porque a fofoca nada mais é do que a gente falar mal da vida alheia. Então, basicamente, o que se tem hoje é isso. E quando a gente pensa em música popular, contrapondo a música clássica, qual é o tema que mais vende na música popular? A sofrência, não é isso? Pode ser do sertanejo, pode ser o pagode, né? Até o funk fala da tragédia, a tragédia do morro, a tragédia da comunidade, a tragédia entre os traficantes, as tragédias entre a polícia, a tragédia da vida, do sofrimento, da condição de minoria, né, ou de discriminação e etc. Mas se você tentar fazer um tema sério de uma discussão sobre racismo, aí já não tem audiência. Muito difícil conseguir uma audiência. Se o papo fica sério, a gente parece que não quer prestar atenção nisso. Então, quando a gente fala de falsos profetas, a gente tem que pensar em sintonizar vibração. Se a gente entrar na sintonia que essas pessoas estão nos vendendo, pronto, o mundo vai acabar. Se a humanidade inteira começar a acreditar que a gente vai ter a Terceira Guerra Mundial e que nós vamos partir para uma explosão nuclear, várias explosões nucleares, e que isso vai destruir a humanidade, a chance disso acontecer é muito grande. Porque a força do pensamento vai nos levar para esse caminho. E, assim, isso está demonstrado em várias técnicas, tanto científicas, quanto filosóficas, quanto tecnológicas. O nosso pensamento cria realidade. Então, se a gente presta atenção demais em alguém que joga esse aspecto negativo, a chance disso acontecer aumenta. Se a gente dá audiência para isso, aumenta. Por que várias vezes eu peço para vocês que estão lá no grupo do WhatsApp de não começarem a divulgar mensagens? Aquele copia e cola, né? Você recebe, vai lá no grupo de família, alguém manda uma coisa e a gente nem confere. Tem lá uma desgraça acontecendo. Cuidado, nova vertente aí de pandemia, né? Ou vai acontecer tal tragédia, está vindo não sei o quê. Isso começa essa onda. Isso vai gerando um pensamento negativo, Da mesma maneira, a gente pode usar isso para o pensamento positivo. As correntes positivas, elas ajudam muito, desde que elas não sejam cegas. E aí eu vou fazer essa ressalva. Por exemplo, um costume muito grande, principalmente na religião católica, é fazer promessa, né? Então, aí você começa de vez em quando a ver aquelas correntes assim: Maria passa na frente, dia do santo tal, promessa de não sei o que, procissão não sei o que lá, né? A fé sobre isso, que é uma fé raciocinada, que é uma fé estudada, educada, consciente, vai olhar isso de uma maneira excepcional e isso vai fazer um bem incrível. Mas aquela pessoa que está cega, fechada nisso, como um dogma, que ela não consegue distinguir o que é um ritual, o que é um protocolo, o que é uma forma apenas exterior de manifestar uma vontade, um desejo, de algo profundo, capaz de modificar a si mesmo e os outros, então essa pessoa vai sofrer mais e vai fazer mais mal para ela. Porque cada vez ela vai ficando mais fanática, mais cega. Ou então, se a gente pegar aquelas pessoas, aquelas religiões em que as pessoas colocam uma banquinha na rua, com os folhetinhos, abrem ali a Bíblia e começam a ler trechos e tentar convencer todas as pessoas que estão em volta, andando para o trabalho, ou passeando, ou em outros afazeres qualquer, naquele momento que não é um momento espiritual, tentar convencer essas pessoas de que elas têm que seguir a letra da lei do que está naquele texto sagrado.
Então, veja, não é um convite à mudança, não é um convite à reforma íntima. Então, olhar para os espíritos malfazejos, os espíritos que tentam nos desequilibrar, que tentam inspirar imagens negativas, imagens pessimistas sobre o desfecho da vida, né? Isso é uma fraqueza nossa. Nós é que temos que despertar. Não adianta eu acusar fulano e começar a falar mal dele. Ah, mas fulano fala isso, fulano faz isso, fulano é o anticristo, é o 666, né? Então a gente vai começar a olhar agora, foram abertos os selos do Apocalipse. Nós estamos vivendo, vem o dragão, não sei o quê, né? Todas essas imagens, elas nos deixam mais vulneráveis, na medida em que nós não aprendemos a modificar a nossa frequência. Como é que a gente faz isso na prática? Modificando o nosso dia a dia. A gente tem que sair de tudo aquilo que nos torna vulneráveis. Tudo que nos deixa vulneráveis. Então, começando pelas notícias. Aí você vai me dizer assim, mas eu vou ficar alienado? Não, claro que não. Mas procure encarar a notícia como informação. E varie os meios e as fontes de onde você se identifica e garimpa essas informações. E pare para pensar que muitas dessas informações não vão modificar o seu dia a dia. Ouvir muito as tragédias lá de fora não vão modificar o seu dia a dia. É melhor você pensar e fazer uma prece para que as vibrações dessas pessoas que estão em sofrimento, em guerra, melhorem. Pensar que eles possam conseguir se afinizar com pensamentos mais elevados. Nós criamos um ambiente em que nós vivemos. Essa é a primeira coisa. Então, desintonizar dos meios de comunicação, das redes sociais, né? Grupos de família, grupos de WhatsApp em geral, que passam muito, compartilham muito notícia ruim, muita tragédia e muita baboseira, né? Sai fora disso, não dá audiência para isso. E as redes sociais, quanta bobeira a gente vê nas redes sociais em geral, né? Instagram, Facebook, TikTok, então, nossa, estou falando aqui, porque é verdade, né? Só tem coisa para perder tempo. Mas lá dentro tem coisas boas? Claro que tem. Então a gente precisa aprender a mudar a frequência, né? Eu, por exemplo, sou um usuário muito frequente de YouTube. Por quê? Porque eu acho ali as palestras que eu quero. Eu estou arrumando a casa, eu estou, às vezes, passeando com os cachorros, eu estou com algum tempo que eu consigo me concentrar em alguma coisa, eu ponho uma palestra. Uma palestra de um tema de espiritualidade, de um palestrante reconhecido, né, interessado, comprometido, bom, de um filósofo, né, de um professor, de um cientista, às vezes até de um comentarista social, né, desde que isso seja para engrandecer a gente. Também me utilizo muito de música, música clássica, para estudar, trabalhar, para, né, melhorar a ambiência da minha casa, música instrumental, música pode até ser uma MPB de qualidade, que tenha alguma coisa que acrescente um valor para a gente. A alimentação. Toda alimentação industrializada, ela hoje, e também os produtos de estética, né? Tudo aquilo que vem da indústria tem coisas boas e coisas ruins. Quanto mais processado um alimento, um produto em geral, mais ele tem efeitos colaterais. E mais sofrimento também, seja pelos testes de preparo daqueles produtos, seja pela forma de preservação daquele produto e como ele reage com a gente. Então ele provoca inúmeros danos colaterais. Depois, a abordagem que nós temos sobre doença. Nós temos que nos lembrar que a doença não nos possui, né? Nós não somos doentes, não importa a doença, nós não somos doentes. Nós estamos com sintomas de uma determinada doença.
Então, a nossa fé, a nossa postura diante da vida, né, a maneira como a gente procura reorganizar essa frequência, essa energia doentia, pode nos trazer a cura, ou com dosagem menor de medicação, eventualmente até sem medicação, ou se tiver que tomar medicação, porque a medicina acerta muitas vezes, toma, mas sara, não leva sequelas. Porque quando a gente busca a cura acontece, primeiro no perispírito. Depois, a gente tentar sintonizar com os outros e menos com a gente. No sentido de sermos menos egóicos, de valorizarmos demais aquilo que nos dá muito prazer, muita atenção, muito cuidado, mas esquecendo do que está em torno de nós. Quanto mais a gente aprende a fazer em prol da humanidade, mais a gente consegue prolongar o efeito de felicidade e contentamento que isso nos dá. Se eu entro num shopping e compro uma roupa, ótimo, vou ficar feliz da vida. Puxa, que legal, comprei uma roupa nova, um sapato, né, um aparelho qualquer lá de tecnologia, que maravilha. Isso dura um tempo. Normalmente não dura mais do que um dia. No dia seguinte isso já ficou velho na nossa cabeça. Mas tem vários estudos de psicologia que falam disso, tá? Neurociência também. Agora, quando a gente ajuda alguém, então imagina que ao invés de comprar alguma coisa para você, você vai e compra para alguém que precisa, que não tem aquilo. E quanto maior o benefício social disso, maior o efeito de prolongamento. Então, se você compra para o seu filho, para o seu neto, para o seu companheiro, companheira, o efeito é um. Se você compra para alguém que você sabe que está precisando, que alguém falou para você, né, que precisava, então uma pessoa que trabalha para você, uma pessoa que está próximo de você, ou que alguém recomendou, tem uma campanha, aí o efeito já é maior, vai prolongando. E se você participa de um organismo humanitário, voluntário, esse efeito ele tem um prolongamento muito, muito, muito maior. E se você faz sempre, é como se você conseguisse manter essa sensação de bem-estar, de contentamento consigo mesmo, quase que permanente. A gente vai construindo um êxtase que é diferente de você comprar algo que te satisfaz ou buscar algo que simplesmente te dá prazer, porque isso a gente enjoa, né? Se você gosta muito de uma comida e você fala assim, bom, agora a partir de hoje você vai começar a almoçar e jantar esse prato todos os dias. No terceiro dia você está vomitando, né? Você não quer mais. Quando a gente aprende a fazer o bem, você quer mais. Você fala assim, mas o que mais eu posso fazer? Para onde mais eu posso ir? A gente tem até que tomar cuidado, porque senão a gente produz o efeito contrário, esquecer da gente mesmo. Porque é muito contentamento que a gente recebe de fazer o bem. Não tem sacrifício nenhum, por exemplo, para mim, eu tenho certeza para as pessoas que estão aqui junto com a gente, de vir trabalhar hoje aqui. Ficar aqui 2, 3 horas, né, nesse trabalho, sem ganhar nada, sem buscar nenhum reconhecimento, sem esperar nada, absolutamente nada. Só que traz para a gente uma alegria de saber que a gente está compartilhando as nossas tarefas, compartilhando conhecimento, compartilhando energia, aprendendo, recebendo ajuda também, né? É uma troca tão incrível, tão dinâmica. Isso não é porque o Espiritismo é melhor do que todas as outras coisas, não. Isso acontece em qualquer religião saudável, em qualquer ambiente saudável em que isso pode acontecer. Se a gente está fazendo um curso legal também, que nos melhora o conhecimento, o aprendizado da vida, etc., também a sensação vai ser ótima, maravilhosa, né? Se você faz um trabalho voluntário no INCA, você vai sentir a mesma coisa. Se você está lá no Fraternidade Sem Fronteiras, você vai sentir a mesma coisa, né? Qualquer ambiente de acolhimento e fraternidade nos proporciona essa sensação. A religião, ela é só um meio, é um método, é um instrumento, né? Então, falsos profetas, eles emitem frequências baixas, frequências densas, negativas, que querem nos levar ao quê? Ao medo, ao desespero,
ao pânico, à ansiedade, à depressão. Se nós temos algum desses sintomas, nós temos que olhar por onde andam as nossas frequências. Frequências que são físicas, químicas e biológicas no plano da terceira dimensão. Quando eu digo físicas, é porque elas podem ser música, né? Sons muito estridentes, músicas muito irregulares ou muito elevadas, muito intensas, muito barulhentas. Tudo tem seu momento, mas estou dizendo o dia a dia, o tempo inteiro, né? Então, muito barulho, eu penso assim, caramba, quando passa um caminhão de lixo dentro de casa, eu não consigo concentrar no que eu estou fazendo, porque o barulho daquela máquina girando é tão intenso, tão grande, que onde eu estiver aqui dentro de casa, parece que tem um tormento dentro da minha cabeça e eu tenho que levantar, tomar uma água, tomar um café e esperar o caminhão de lixo ir embora. Quem mora em rua que passa ônibus, a freada do ônibus, eu tenho certeza que vocês já conhecem de longe. Porque aquilo vai até a cozinha, treme até a geladeira. Vizinho que escuta música alto, e assim por diante. Aquele cara que vem comprar panela, ferro velho, né, fogão, todo dia passa aí, né? Quer dizer, ele pode até medir o decibéis, é mais de 90 decibéis da minha casa, você imagina no ouvido dele, né? E eles passam com aquilo, verdureiro, né, vassoureiro, então tudo isso que tem de interferência não é positivo, isso não é positivo. A pessoa pode não sentir, mas não é positivo, porque ela não está levando uma coisa boa. Agora imagine o contrário, imagine que passasse alguém na rua tocando um violino, né, tocando um Vivaldi assim na rua. Você ia parar e falar, nossa, que legal isso, né? Que coisa diferente. Ou, quando a gente pode ouvir, e eu adoro fazer isso, de manhã, os pássaros cantando. Que delícia que é acordar ouvindo pássaro cantando, né? Ou, quem mora perto do mar, ouvir o barulho das ondas do mar, naquela frequência recorrente. Que delícia que é ouvir esse som, um som harmônico da natureza. Então, isso é frequência física. A frequência química, isso tem a ver com os nossos fluidos internos, né? Que vêm de onde? Dos nossos alimentos, né? Do ar que a gente respira, que é um ar denso, contaminado, né? E de tudo aquilo que a gente se automedica, né? De toda a química que a gente ingere por recomendação, prescrição médica ou por vontade própria, ou droga, né? Drogadição. Então, toda a química que a gente coloca para dentro, ela modifica também a nossa frequência, porque não dá para pensar que alguém que está totalmente intoxicado vai conseguir pensar e falar, não, eu vou aqui pensar no amor, na caridade, fazer uma prece para Maria, que derrame todas as suas bênçãos de luz sobre a humanidade. Não, a pessoa está lá com dor, está com mau humor, está irritada, está com medo, está com depressão, está sofrendo. Você vai falar para ela, não, calma, respira fundo, né? A pessoa não consegue, ela está travada. No auge da crise, que dura pelo menos 20 minutos, a pessoa não consegue fazer nada, porque quimicamente, quando eu falo química, é eletroquímica, né? A reação eletroquímica impede qualquer outro movimento. O cérebro prioriza aquela sensação de mal-estar e ninguém consegue fazer nada, senão com química também, injetando alguma coisa ou dando um eletrochoque, para que a pessoa saia daquela condição de crise que ela está vivendo. E biologicamente, por quê? Porque a gente vai aos poucos alterando o nosso DNA. Ou a gente traz isso de herança genética, né? Atraído pela forma do perispírito, aqueles elementos que nós cultivamos em vidas passadas. Então a gente estabelece condições biológicas desse sofrimento, desse desequilíbrio, ou nós, durante a vida, vai modificando o DNA, vai preparando as condições de sintomas doentios que em algum momento vão se manifestar, né? Todo sintoma doentio é como se fosse uma sementinha que um dia foi plantada e ela vai sendo cultivada, né? A gente pode perceber e eliminar, ou a gente pode dar alimento para ela, energia para ela ir crescendo. Então,
a frequência que a gente tem, ela tem efeitos físicos, químicos e biológicos. Alguma coisa disso está fora hoje do nosso alcance de decisão, porque é o que a gente chama de karma coletivo, né? Por exemplo, a poluição que a gente vive aqui, a gente respira, ela é praticamente mundial, não tem muito lugar mais para onde se possa fugir. Poluição e irradiação, né, é difícil no planeta Terra a gente conseguir fugir. Você pode melhorar a poluição se você vai para um lugar onde tem mais mata, mais floresta, mais aberto, mas não sei se todo mundo consegue mudar para o interior, né? Então fica mais difícil. A alimentação já é mais fácil. A alimentação a gente consegue mudar, a gente consegue ir saindo de toda alimentação que é violenta, toda alimentação que é processada e ir para uma alimentação mais natural, mais vegetariana. Na parte biológica, nós renovamos as nossas células, quase 100% das células nossas, a cada 7 anos. Então você pode fazer um planejamento biológico de eliminar as doenças que estão emergindo, né? Modificando os hábitos de vida, né? Pelo pensamento, pelas atividades físicas, pelas atividades sociais. Então, tem muita coisa que está ao nosso alcance, outras já não estão mais. Então, não adianta pensar em falsos profetas como pessoas, são frequências. Vocês entendem isso? São frequências. São frequências vibratórias com as quais nós nos afinizamos, né? E por isso a gente não pode acreditar em qualquer um, mesmo que ele aparente ser alguém extremamente respeitável, alguém extremamente inteligente. Eu tenho visto vários desses personagens aí, nas redes sociais, na internet, nos textos publicados, livros, etc. Pessoas que parecem ter uma inteligência, uma capacidade de articulação, um raciocínio, trazem informações que só ele tem. Imagina, só ele tem. Foi revelado só para essa pessoa. A grande verdade da humanidade inteira, só essa pessoa tem. Vocês acreditam nisso? Vocês acham mesmo que Deus, como fonte criadora, iria beneficiar uma única pessoa na humanidade, entre 8 bilhões e 100 milhões de pessoas? Só um tem uma verdade? É sobre exatamente isso que Kardec critica as discussões que são espiritualizadas. Que diz assim, olha, é preciso ter um raciocínio sobre isso, uma crítica. Uma informação que é boa e correta, ela tem que vir de diversas fontes, de pessoas que não se conhecem, falando a mesma coisa, revelando, porque a espiritualidade terá o cuidado de fazer uma revelação pública. Quando a gente vê a revelação de Jesus, ela é muito similar ao que disseram outros enviados, né? Outros que vieram antes e outros que vieram depois. No fundo, é uma lei de amor, é uma lei de fraternidade, é o amar ao próximo como a si mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas. No fundo, não é muito diferente sobre isso, né? São as bem-aventuranças. Mudam as práticas, mudam os meios, os modos, os costumes, mas a lei ela é uma só, em qualquer religião sadia, em qualquer estudo sadio, inclusive na ciência. A ciência diz, tudo leva à entropia. A entropia é a desorganização, o caos. Ora, se tudo leva à entropia, eu vou dizer, então tá, eu vou morrer mesmo, eu vou ficar doente, eu vou envelhecer, dane-se, eu vou comer tudo que eu quiser, vou fazer tudo que eu quiser, vou xingar todo mundo. É isso? Isso é entropia, né? A ciência diz, calma, não é porque tudo leva à entropia que você vai se render à entropia. Você tem condições de controlar essa entropia, de prevenir dela e criar a ordem. E é na ordem que você vai ver melhor. A ordem gera previsibilidade, né? E, portanto, previne-se várias coisas dentro dessa ordem. Se quantifica, se mede, se aprimora. Então, o contexto que nós temos de falsos profetas também diz respeito a isso, da maneira como a gente reconhece essa entropia, ou não, da maneira que a gente cria forças, coragem, disciplina para vencer esse descontrole, né? Tem horas que eu estou dirigindo no trânsito, eu fico enfurecido como qualquer outro cidadão. Se aquilo é uma arma, se a gente bobear, a gente pega aquele carro e a gente atropela ciclista, né, que está atravessando no meio da pista, motociclista, carro que fecha a gente, né, xinga o governo por causa dos buracos, né, os policiais porque atrapalham no trânsito.
Quer dizer, olha só, essa fúria, essa raiva, ela tem que ser controlada. Nós temos que refletir sobre isso. Mas te pergunto, qual é a música que você está escutando no carro? Você está mexendo em mensagem do celular? Quem está do seu lado está te levando a ficar mais tranquilo ou a ficar mais nervoso? Quando você está dirigindo, você carrega com você todos os seus conflitos pessoais, de trabalho, de casa, etc. Porque tem gente que põe a mochila da doença nas costas. Levanta, opa, onde é que está a minha mochila? Eu estou com raiva disso, com raiva daquilo, com mágoa de fulano, eu quero aquele negócio lá que eu não consigo, eu estou com inveja disso daqui, aí bota tudo lá dentro, e aquela mochila está ligada aqui, ó, que nem um fone de ouvido, e fica o dia inteiro atormentando essa pessoa. Então, para onde ele vai? Ele leva a doença. Então, será que não é isso que a gente está fazendo? E aí tem algum falso profeta lá que fala uma besteira. Na hora de não, esse cara está certo. Nem raciocina. Ele disse exatamente o que eu acredito. É isso aí. Você acredita de onde? De onde você tirou isso? Qual é a fonte da informação que você tem? Faz sentido isso que você está dizendo? Então, a resposta da saúde da nossa vida e a preparação das encarnações seguintes está na nossa mão. Não estou dizendo que é fácil, gente. É muito difícil. Mas é possível. É possível. É possível a gente aprender a gostar de fazer o bem. É possível a gente priorizar temas muito mais legais, interessantes, que sejam em prol de toda a humanidade, que sejam em prol do desenvolvimento em comum, da inteligência. Dá para falar sobre política, sobre economia, dá para poder falar sobre estratégia, usando o bem. Não precisa ficar citando os autores mais bem pagos das universidades internacionais, ou os grandes vendedores de livros de autoajuda, ou as técnicas de programação neurolinguística, ou neurociência, ou isso ou aquilo. Não. Você pode pegar uma parte do que for ciência, o que for bom, e aproveitar, mas levando em consideração aquilo que tem a afinidade com os mandamentos éticos trazidos pelo Evangelho de Jesus, pela moral cristã que nós temos. E é isso que faz toda a nossa diferença. Então vamos pensar e agir nessa direção das frequências. E os falsos profetas? Deixa eles, porque a justiça divina virá fazer com que eles aprendam no tempo certo e pelas lições corretas, pela pedagogia adequada, a eles uma forma de corrigir e rever esses conhecimentos nefastos que eles divulgam em toda a humanidade. Na graça de Deus.